Olá, amigos do Veículos Velocidade. Vamos fazer mais uma avaliação de um carro fornecido por uma montadora. Curiosidade é que nós estamos escondendo um pouquinho inicialmente o que carro é esse. Só digo para vocês o seguinte, este aqui substituiu um monovolume e um SUV de uma marca americana. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição. Se já está inscrito, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante para nos ajudar a melhorar o nosso trabalho, deixar um like, que nos aprimora junto ao YouTube, e o sininho, para que você sempre seja avisado sobre os novos vídeos que nós postamos aqui no canal. Vou passar a chave para o meu irmão Guilherme Roquette, o nosso jornalista especializado em mecânica automotiva e em test drive. Aqui, para mim, o Spin é, na verdade, uma minivan e não um crossover ou um SUV, como a Chevrolet tenta colocar ele assim lá no site. Independente do que ele seja, a gente vai começar analisando esse modelo aqui por fora, porque a gente teve poucas novidades aqui para essa versão 2022-2023, para o ano modelo 2023. Primeiro, porque a gente está com a versão Premier, e essa mantém as características. A grade aqui tem essas molduras cromadas. A novidade fica por conta da LTZ, que tem uma grade com essas molduras aqui em tom preto. E ela também tem outros itens escurecidos, como essas molduras aqui do farol de neblina, também são escurecidos na LTZ. Na LS, a gente tem esses dois tons aqui pintados em prata. Agora, para a gente falar dos faróis aqui do Spin, eu vou dar a partida nele aqui, para que a gente possa observar um pouco como é esse conjunto de iluminação. Ligando a chave, já ouviram aí o alerta de farol ligado. E agora a gente pode perceber o seguinte, ó, ela tem aqui na parte de baixo do farol a guia de lanterna em LED. Não é um DRL, é sim apenas a guia de lanterna, tanto que ela é mais fraca. O conjunto principal é parabólico, uma parábola só e incandescente. Aqui na parte de baixo, nessa versão Premier, a gente tem o farol de neblina, coisa que a GM já deixou de usar em outros modelos, como a versão topo do Onix, a própria Premier do Onix não tem. Aqui a gente ainda tem. E esse item também está presente na Active e na nova LTZ. Agora, fora isso, a gente tem uma dianteira bastante tradicional e que, inclusive, é preciso a gente tomar um pouco de cuidado no uso desse carro aqui. Estou falando desse plástico que a gente tem aqui, ó, bem na parte de baixo aqui do para-choque, porque ele pega com muita facilidade e a gente vai ver depois no teste. Na lateral, a gente tem as rodas de liga leve, aro 16 polegadas, diamantadas nessa versão Premier e também é assim na Active. Na versão LTZ é a mesma roda de liga leve, só que lá ela está pintada, não está diamantada. A gente tem aqui o espelho na cor do carro, maçaneta na cor do carro, esse aplique aqui preto, que a versão mais simples agora não tem mais esses dois itens, e a gente tem a barra no teto aqui na versão Premier. Se vocês olharem ali na frente, ó, a antena está na parte dianteira da capota, e ela não é, por exemplo, aquela barbatana que a gente já viu em outros carros, e também o Spin não tem a internet a bordo, como a gente já viu em outros modelos da Chevrolet. Por isso, aquela é uma antena comum. Na parte traseira, tudo convencional. Estou falando aqui dessas sinaleiras, dessas lanternas com iluminação incandescente. A versão Premier tem aqui embaixo esse aplique cromado, que nas outras versões ele é ou em prata ou pintado na cor do carro. Agora, a linha 2023 da Spin perdeu um item importantíssimo. Estou falando aqui, ó, da luz de neblina. E agora virou um canhão cego essa parte esquerda aqui. Porque se vocês forem lembrar lá da Spin 2022, que a gente já testou, ela tinha a lanterna aqui. No entanto, agora aqui, ó, no botão de acionamento da luz, que antes ele era dividido ao meio e na parte de baixo acionava a luz de neblina traseira, agora só tem esse botão redondo aqui para acionar o farol de neblina. E é muito interessante a gente analisar porque a Spin LT 2021-2022, a LS, aliás, a LS e a LT, as duas versões mais básicas, também tinham a lanterna de neblina. E se ela saiu agora da Premier, provavelmente ela saiu das versões básicas também. De volta aqui na parte traseira para a gente falar que essa versão Premier aqui tem os sensores de estacionamento aqui na parte traseira e também a câmera de ré exatamente aqui, ó,
na régua, um pouquinho mais para a esquerda, mas ainda assim abaixo do símbolo da Chevrolet. O porta-malas tem a abertura elétrica por esse botão emborrachado aqui. Vocês estão vendo aqui uma Spin de 7 lugares. A versão nova LTZ, que chegou nesse ano modelo na gama, ela tem 5 lugares, logo não tem esse banco traseiro aqui. Nessa versão, a gente tem 710 litros de capacidade no compartimento, na Spin LTZ. Agora, quando a gente está com uma Spin Premier ou uma Spin LT de 7 lugares e a gente tem os 3 bancos em posição de uso, a gente tem aqui 162 litros de capacidade nesse compartimento. Mas a gente pode começar a modularidade do espaço. Ó. Puxando essa fita, eu consigo baixar o encosto. Levantando essa outra, eu levanto o encosto. E aí, esse extensor aqui, ó, eu vou prender, vou prender lá no encosto de cabeça da frente para poder segurar o banco. E aqui, ó, o banco vai ficar seguro e preso ali e a gente consegue utilizar esse porta-malas. Com essa configuração, a gente tem aqui 553 litros de capacidade. Mas não para por aí a modularidade aqui do Spin. Eu vou ali dentro para mostrar para vocês que a gente consegue também deitar o encosto do banco aqui do meio. Então, vamos do outro lado aqui, ó, para poder mostrar o quanto a gente consegue fazer, ó. Deitando essas duas partes aqui, a gente fica com um espaço praticamente, né, de van. E aí, nessa condição aqui, a gente tem mais de 1000 litros de capacidade. É muito espaço e dá para carregar até uma prancha de surf. Vocês viram então que esse banco aqui ocupa espaço aqui atrás. Então, o candidato a proprietário de Spin, ele precisa saber se realmente ele vai utilizar esse terceiro assento, essa terceira fileira de bancos aqui. Porque se ela não for utilizada, é melhor comprar uma Spin de 5 lugares para que o proprietário possa ter uma capacidade maior no porta-malas. Agora vamos ver lá dentro para saber como é que é o acesso e também como é que a gente entra nessa parte de trás. Primeiro, para deitar o encosto, ó, primeiro passo, e aí eu vou levantar o assento. E aí ele vem para cá. Eu posso até prender, ó, tem um outro extensorzinho aqui que eu posso usar ele para prender aqui, mas não é o caso, tá? Vou me virar aqui, ó, para que eu possa entrar para trás. Primeira coisa, como a altura desse carro não é elevada, ele não é um crossover, por exemplo, é fácil até da gente chegar aqui, da gente se jogar para cá para trás. Agora, voltando o banco para cá, vamos voltar de novo, ó, e eu vou botar o encosto nessa mesma posição que ele estava. Bom, não é a posição mais confortável do mundo e eu também fico, ó, com os meus joelhos elevados aqui, ó. Vejam o quanto que o meu joelho está elevado aqui atrás. É um espaço para 2 crianças ou para uma viagem curta de alguns adultos. Muito embora a gente sabe que esse carro aqui é vendido para prefeituras e tem muita gente que acaba viajando, né, fazendo percursos mais longos atrás aqui nessa posição. Agora vamos sair. Olha só. Como a altura não é tão grande assim, não é tão difícil entrar e sair ali. Agora é interessante porque tem algumas amenidades, tá? Tem porta-copos dos 2 lados, tem local para algum tipo de objeto que a gente precisa colocar ali. Botando esse banco de volta, ó, levantou. Vocês veem que o assento, né, ele tem uma outra possibilidade aqui. Tanto o lado esquerdo do banco, e aí ele está em 2/3, quanto o lado direito, podem, ó, correr para frente ou correr mais para trás. Então, se tem alguém ali atrás, eu posso colocar o assento mais para frente e ele vai melhorar o espaço aqui. Vamos ver de novo. Olha só. Levantei de novo. Vamos de novo aqui. E a última. Ó, consideravelmente eu tenho mais espaço agora. Inclusive o meu joelho fica 3 dedos aqui de encostar no banco, no banco do meio, no caso, né? Então é aquela coisa, né? A gente consegue ter um mínimo de modularidade para poder utilizar esses 7 lugares. Por óbvio, né? Entrar e sair dessa parte de trás não é a coisa mais confortável do mundo. Bom, para fechar essa parte, voltando a falar aqui, ó, do banco do meio, tá? Interessante a gente lembrar que essa regulagem aqui da distância do assento,
ela está presente em todas as Spin, desde a LS de 5 lugares, todas elas podem correr o banco para frente ou para trás para dar mais espaço ou menos espaço no porta-malas ou para quem senta ali. No ano modelo 2023, a gente teve uma mudança aqui, ó, no revestimento dos bancos. Na linha 2022, isso aqui era em tom marrom. Agora passou a ser nesse tom azul, que a GM afirma que é um pouco mais moderno, um pouco mais tecnológico. Deixa eu sentar aqui dentro para que a gente possa conversar um pouco mais. Puxando a porta, vocês podem ver aqui, ó, o couro, o mesmo dos bancos azul, está replicado aqui, e o trinco dessa versão Premier é esse trinco cromado. Nas versões mais básicas ele é em preto, em plástico comum. O volante é diferente na versão Premier, na versão Active, e na LTZ eu não sei exatamente, que a gente ainda não viu, mas na mais barata ele é aquele antigo do Onix, mas esse aqui pelo menos ele é forrado em couro. Fora isso, ó, todo o restante do painel é em plástico, e é um plástico bem comum, que não nos traz uma impressão de valor agregado, bem pelo contrário. A gente está aqui num carro padrão Onix antigo aqui, não muda nada. A única coisa de mais sofisticado é essas molduras aqui, ó, na mídia e nas saídas de ar, essa outra parte em tom cromado aqui, em tom cinza que a gente tem aqui no volante. Mas aqui, ó, tem umas rebarbinhas ainda. Vamos dar partida nela agora aqui para a gente poder falar um pouco do cluster aqui da Spin. Lado esquerdo tem o marcador da gasolina com aquelas barras gráficas ali bem na esquerda. A gente tem aqui ao centro o velocímetro e na esquerda ali o outro ponteiro é o conta-giros. Eu vou alterar entre algumas funções do computador de bordo para poder mostrar para vocês. A gente tem aqui, ó, a média de consumo, o tempo de viagem, esse é o odômetro parcial, né? Então, 332 km desde que foi zerado. Aqui a autonomia ainda com a gasolina do tanque, 300 km. Aqui é a velocidade média e aqui a gente volta para o consumo médio. E são essas as opções, tirando a outra que a gente tem aqui, eu apertando o menu, eu tenho ali a vida útil do óleo do motor em porcentagem, então tem 35% de uso. Mas tudo isso eu vou conseguir mostrar e vou conseguir alternar por esses comandos aqui, ó. Menu, aqui na alavanca do pisca, o botão menu para ver o óleo e depois esse outro anel aqui para cima ou para baixo para poder alternar entre as funções, e na ponta da alavanca eu consigo pressionar e manter segurando para que ele zere ali a função, para que ele possa resetar e também para poder alterar a informação do relógio aqui desse carro. Fora isso, a gente tem aqui no volante os comandos do limitador de velocidade, controle de cruzeiro na esquerda, e na direita a interação com a mídia, aumentar ou baixar o volume, mudar de estação ou avançar a faixa, atender o telefone ou encerrar a chamada. O sistema de mídia é o MyLink da Chevrolet, mas é um MyLink antigo, é um MyLink da mesma geração lá do Onix de 2017. Tanto que a gente tem aqui, ó, o mesmo sistema de mídia aqui, com esses botões. Depois que teve o primeiro MyLink, né, que não tinha botões físicos, a Chevrolet colocou esses botões aqui para ligar e desligar volume, faixa ou ir para a tela de home. É um sistema antigo já e já está ultrapassado. A gente tem aqui funções de áudio. Eu tenho uma função bem interessante aqui quando eu quero fazer, por exemplo, as configurações do tom, graves, médios, agudos, ou direcionar para onde eu quero que fique o volume, né? Se eu quero mais para frente, mais para trás, para um lado ou para outro, ou posso centralizar. Tenho aqui outras opções, inclusive para a lista de estações, ou ainda voltando aqui para a tela de home, eu tenho aqui galerias quando a gente está com o telefone conectado, próprio celular quando houver o pareamento, a projeção do celular ou fazer algumas configurações do veículo, hora e data, idioma, aqui ó, outras questões de configuração do veículo que a gente tem aqui, vamos ver, ó. Conforto e conveniência, a gente tem avisos sonoros, limpador sensível à chuva, limpeza automática em marcha ré. A gente também tem aqui, ó, travas das portas para ele ativar o travamento automático, travamento, destravamento e partida remota, que a gente consegue fazer tudo isso aqui, né? Tem várias configurações do carro que a gente consegue fazer aqui pelo sistema. E ainda situações ali, Apple CarPlay, Android Auto, né? Nessas configurações que é possível fazer. A tela é rápida, a tela ela é veloz. Ainda que ela não seja a mais nova, pelo menos ela é funcional. E tem um outro detalhe, a gente tem uma qualidade de som muito boa aqui dentro da Spin. Não é um som de grife, não é um som de última geração, não é um som excelente, mas para o padrão desse carro,
A qualidade de som é alta, dá para ouvir o volume alto, com bons graves, sem distorcer a música. A versão Premiere é a mais completa e a gente tem aqui também a conexão com OnStar da Chevrolet, aquele sistema de call center que pode ajudar você em várias situações, a gente já explicou em outros vídeos. Quer saber mais? Assiste o vídeo da Chevrolet Equinox e também da Chevrolet S10, que a gente dá todos os detalhes. Tem aqui o sensor para ligar os faróis automáticos ou para ligar os limpadores de para-brisa automáticos. Eu tenho aqui o regulador da altura do facho do farol. A direção é elétrica, muito macia, muito macia. E a gente tem ainda outras situações aqui, ó. Câmera de ré com a linha de guia, mas essa linha de guia é fixa, ó. Ela não é dinâmica. O que eu posso fazer é tirar a linha de guia ou colocar a linha de guia. E a câmera de ré, ela não tem uma qualidade excelente. Ela é uma câmera mediana, até de baixa qualidade mesmo. Outra situação que a gente tem aqui, ó, o ar-condicionado, ele é um ar-condicionado normal, não é digital nem automático. A gente não tem carregador de celular por indução, o que faz falta num carro como esse aqui. O que a gente tem são, aqui ó, uma porta USB, para que a gente possa fazer a partir daqui o contato com a central multimídia. Também tem aqui porta-copos e com esse chanfro para poder colocar um celular e mais um outro espaço aqui. Mais um porta-copos aqui para os ocupantes do banco de trás e aqui ainda uma tomada 12 volts. No mais, os recursos param por aí. Quem já teve Corsa ou Astra vai saber bem o que é isso aqui, ó. Eu abri a porta e ela abriu uma fresta do vidro. Isso é o alívio de pressão característico dos carros da Chevrolet. A chave, ela é uma chave canivete convencional com botões para trancar as portas, destrancar as portas e se eu apertar e ficar segurando o botão, ela vai baixar os 4 vidros do carro e aí vai até o fim. No momento em que eu trancar novamente o veículo, ele vai subir os 4 vidros de forma automática, eu não preciso apertar no botão nem ficar segurando. E a outra função que a gente tem aqui na Spin e nessa nova geração, nessa nova linha, perdão, 2023, é a partida remota, fazendo aqui por esse botão aqui na chave. Esse terceiro botão aqui é o responsável por dar a partida remota. Esse sistema só está presente a partir agora da linha 2023 nessa versão Premiere. Como esse carro ele é feito para ser funcional, a gente tem um conjunto de suspensão e freio muito tradicional. Aqui na frente, o conjunto de suspensão é independente do tipo McPherson, ou seja, como todos os outros carros. E também o sistema de freios, ele é a disco e ele é um disco ventilado inclusive. Quando a gente vem para cá para trás, a gente tem uma suspensão baseada num eixo de torção e um freio a tambor. Justamente para quê? Para reduzir custo e para quando esses sistemas precisarem serem reparados, eles vão ser baratos. Aqui embaixo do capô a gente não tem nenhuma surpresa com a Spin. É um motor 1.8 GM Família 1. Com certeza vocês já ouviram falar dele. É a mesma base daquele motor que vinha lá no Cadete, no Monza, em carros dos anos 90, foi aperfeiçoado depois para os carros mais atuais e na linha 2023 também recebeu mais situações que o deixaram atualizado. Mas antes vamos falar um pouco sobre ele. Primeira coisa, não tem corrente no comando. Esse acionamento ele é feito por correia dentada e isso exige uma manutenção conforme a especificação prevista lá no manual do proprietário. Você precisa ficar atento, principalmente para quem usa esse carro aqui para trabalho e roda muito com ele. Essa correia precisa ser trocada de tempos em tempos. Fora isso, a gente tem 2 válvulas por cilindro, então ele é 1.8, 8 válvulas, ele tem 106 cavalos de potência máxima com gasolina e ele alcança 17,7 kgfm de torque com álcool e 16,8 kgfm de torque com gasolina. É um motor tradicional? É um motor tradicional sim, mas ele é muito eficiente, primeiro, porque qualquer mecânico mexe nesse conjunto, e segundo, porque ele é muito durável. Haja visto aquilo que a gente já viu nos carros da Chevrolet dos anos 90, o quanto eles andavam. Agora, eu falei que ele tem atualizações? Tem sim, e eu vou falar sobre elas agora. Para a linha 2023, a gente teve uma evolução na transmissão, na arquitetura eletrônica aqui desse conjunto, nos sistemas de exaustão, inclusive, e ainda na indução e no armazenamento para a distribuição do combustível. Segundo a GM,
Esse conjunto de inovações que foram feitas e conseguiram aperfeiçoar mais ainda esse motor, que já é bem antigo, tudo isso trouxe uma evolução e uma redução média na emissão de gases em 43%, além de ter melhorado um pouco a dirigibilidade. A gente vai ver isso depois quando estiver andando. Acoplado aqui com esse conjunto de motor, a gente tem uma caixa automática de 6 marchas. Essa caixa automática ela está presente na Spin, na versão Premier, LT, LTZ e Active. Em todas as versões por enquanto. Por quê? Inclusive na LS, para que eu não me esqueça dela. Por que que ela está disponível em todas? Primeiro porque alguns taxistas compravam a versão LS e passaram a pedir pelo câmbio automático, então a GM atendeu esse público. E o manual? Bom, a caixa manual ela pode voltar sim para a versão de entrada, a LS, ainda agora até o final de 2022 ou 2023, para atender frotistas. Agora, cá entre nós, vale muito mais a pena pagar pela caixa automática, ainda que o carro seja usado para frota, porque esse conjunto aqui dificilmente vai dar manutenção. A gente vai começar o teste aqui da Spin, mas eu queria primeiro mostrar um probleminha que ela tem. Já é característico de alguns modelos da Chevrolet que tem vindo com a frente e com a construção em si mais baixa. Ela raspa com facilidade em saídas de garagem ou em situações em que a gente tem que entrar numa rua. Olha só, vou fazer de propósito até, ó. 5 km por hora aí, olha só, pegou bem embaixo, né? Mas o que a gente vê aqui não é exatamente o para-choque que está raspando. A gente vê aqui aquela parte de plástico lá embaixo, que é exatamente o que pega. Então, pelo menos, ainda que ela raspe, o que pega lá embaixo é uma proteção plástica que já é feita exatamente para isso, para que o carro possa raspar e não ter problema de arranhar alguma outra situação, alguma outra superfície que seja pintada na cor do carro. Agora a gente vai pegar um trechinho aqui de pedra irregular, vou fazer a volta aqui para a direita, para que a gente possa analisar o comportamento desse carro aqui, ó, nesse tipo de piso. Olha só. Com as rodas de 16 polegadas, o Spin acaba transferindo um pouquinho a coisa mais para cá, para dentro da imperfeição, do que quando ele é equipado com as rodas Aro 15. Ainda assim, o carro se mostra com suavidade para passar por esse tipo de situação. Olha só. O problema que a gente vê aqui é que, como aqui dentro tem muita parte plástica, muita parte móvel, olha só, a gente está num carro de 7.000 quilômetros e tem várias vibrações aqui dentro. Muita coisa vibra, muita coisa balança, tem uma batidinha de encosto de banco. É inevitável que num carro em que tenha esse tipo de situação, de peças móveis que precisam ser modulares, é inevitável que a gente tenha esse tipo de situação, de ter ruídos aqui dentro. Agora, em termos de suavidade de suspensão, ela é macia para passar por isso aqui, como todo o bom Chevrolet, né? Aquele Chevrolet característico que a gente tem. Bom, aqui dentro da cidade a gente consegue enxergar um pouco do alinhamento do volante dessa minivan, em que o símbolo da Chevrolet está quase exatamente alinhado aqui com o meu nariz. Vou baixar minha mão aqui, ó, né? Pouquinha coisa para a direita. Então a gente praticamente não percebe que o volante está um pouco deslocado para a direita. Mesmo assim, a minha visibilidade ela fica bem na reta, né? Eu consigo ter um bom campo de visão, o para-brisa é grande, os espelhos também são num tamanho bom para esse carro. Talvez pudessem ser até pouquinho coisa maiores para que eles ficassem um pouco mais abrangentes, mas ainda assim é muito bom. E aqui o espelho retrovisor me mostra todo o vidro lá atrás, de ponta a ponta. Então isso é muito mais segurança para a gente poder utilizar aqui esse carro, porque eu consigo enxergar todo o vidro. Comandos, tudo aqui nas duas hastes, exceto o farol, que ainda adota o padrão antigo da Chevrolet de ter o botão giratório aqui no lado esquerdo do volante. No mais, tá tudo bem perto aqui, ó. Botões para ligar o pisca, mexer no computador de bordo, ligar o limpador, mudar aqui a frequência do limpador na intermitência, comandos no volante para o piloto automático e também limitador de velocidade. E para mexer na central também meu braço está perto, não está longe. Eu consigo dirigir, por exemplo, e fazer todos os movimentos que eu preciso. Para ligar o ar-condicionado, aí sim, uma pequena projeção para frente aqui, porque ele está numa posição um pouco mais para baixo. Os bancos aqui nos colocam numa posição de condução em que a gente consegue ficar mais elevado se a gente quiser. A gente tem aqui a regulagem de altura, também a regulagem aqui do encosto, né? Tudo manual, não tem nada elétrico aqui no Spin. O que eu percebo aqui é que quando a gente coloca o banco com um assento um pouco mais para cima, a gente melhora bastante a visibilidade e a gente dirige naquela posição mais típica de minivan.
porque a gente fica um pouco mais alto, inclusive, do que nos outros carros. Aquilo que a gente já viu tempos atrás em Renault Scenic, Citroën Picasso, né, esse tipo de carro, e hoje a Spin, né, o Spin é o único que ainda nos traz esse tipo de conceito. Ainda assim, para quem gosta, é uma posição interessante. Eu acho legal porque a gente tem uma visibilidade boa. O que atrapalha bastante aqui no Spin e que a gente não tinha lá na Zafira, por exemplo, que por coincidência passou ali, é que lá na coluna A gente tem ela muito fechada. E como ela fica bem para frente, a gente tem aquele instrumento ali, aquela parte mais fechada. E isso atrapalha um pouco a visibilidade na hora em que a gente chega em uma esquina, por exemplo, e quer olhar para os dois lados. Aquela parte da coluna A atrapalha. Precisa se acostumar com isso, porque não tem outra alternativa ali. No mais, o painel é longo, então a gente tem uma sensação de espaço aqui. Para trás também, a gente olha aqui para trás, né, para cuidar de alguma criança ou algo que esteja no banco, a gente consegue ter uma dimensão de que realmente a gente está num carro grande. E essa dimensão de que a gente está num carro grande, ela também se traduz no trânsito, porque não é em qualquer lugar que a gente consegue posicionar, que a gente consegue entrar com o Spin. Por exemplo, uma mudança de faixa, ó, ela precisa ser muito bem pensada, porque o carro ela tem proporções mais avantajadas e a gente não enxerga os cantos dela. Por exemplo, as pontas ali, exatamente o capô é mais para baixo, então a gente não consegue enxergar onde que está a ponta dela. Uma coisa que falta nesse carro aqui, que a gente já tem em vários outros modelos, inclusive no próprio Chevrolet Onix, e eu acho que deveria estar aqui no Spin, é o alerta de ponto cego aqui nos espelhos retrovisores, pelo menos nessa versão Premier, justamente por causa do tamanho mais avantajado que ela tem. Em termos de desempenho, esse motor 1.8 ele até esconde a velocidade. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó, vou reduzir para 50 km por hora, apertei tudo, estamos subindo aqui, passei dos 60, vou tirar o pé. Vocês percebam como a aceleração, ainda que na subida, ela acontece de forma gradual, mas ela ganha velocidade. E a gente não sente tanto isso aqui dentro, a gente percebe uma suavidade desse conjunto. Vou usar o modo manual aqui para segurar o carro, para poder descer a lomba sem ultrapassar o limite de velocidade. Mas como eu estava dizendo, a gente consegue ter aqui no Spin uma aceleração mais linear, mais gradual, típica, né, de motores de concepção tradicional aspirados, mas ainda assim ela empolga um pouco, porque a gente percebe que o carro está ganhando velocidade de uma maneira bem suave. A gente não sente o tranco, só percebe o ponteiro lá crescendo no painel. E tem um outro detalhe aqui nesse carro, é que a gente pode andar e pode desenvolver velocidades altas dentro da cidade e não perceber. O consumo desse carro na cidade ele variou um pouco e foi interessante porque eu deixei aqui a média acumulada desde que eu peguei ele ontem. Ele agora está em exatamente 10 km com litro. No entanto, as primeiras médias eu peguei um trânsito bastante intenso, com congestionamento, no anda e para, e ela chegou a fazer 6,8, 7,2 km com litro aqui no painel. Quando começou a liberar, aí eu consegui chegar a médias melhores. Então, num padrão de misto, né, de trânsito bom e trânsito ruim, ela fica entre 8,5 e 9,5 km com litro. Agora ela está nos 10 porque a gente está num trânsito mais fluido, né, numa manhã aqui de domingo em que o carro consegue desenvolver uma mesma velocidade e manter o pé no acelerador. Então, isso gera um consumo muito bom para esse carro, porque o porte dele, né, por ser grandalhão e tudo, a gente imagina que ela vai ter um consumo mais elevado, mas não tem. E também a gente imaginava um consumo um pouco pior, porque esse motor aqui é um motor 1.8, família 1 da GM, que só foi sendo atualizado cada vez mais, mas que é um motor de concepção antiga, né? A gente já viu em muito carro aí, desde o Monza e do Cadete. Então, o consumo para esse carro e para esse motor está excelente. A GM conseguiu fazer um bom trabalho aqui de adaptação desse motor para os novos tempos. E um outro fator que a gente pode perceber aqui é que, ainda que a gente dê algumas aceleradas a mais, isso não altera tanto o consumo. Aproveitar um pouco esse aclive aqui para que a gente possa fazer uma retomada com o Spin dentro da cidade. Eu vou chegar aqui nos 30 km por hora, apertei tudo, ó, agora já me jogou mais para trás, acelerou até 6.000 rotações, 60 km por hora. Dentro da cidade, para algum tipo de ultrapassagem, manobra, entrar numa via, é uma aceleração boa que dá conta do recado. O barulho invade um pouco aqui o habitáculo, né? Aqui o espaço dos ocupantes. Então a gente percebe que, ainda que o isolamento acústico desse carro aqui seja muito bom, eu vou falar sobre ele depois, o barulho do motor nessas acelerações ele vem para cá para dentro. E o isolamento acústico
dessa minivan é excelente, porque a gente está andando aqui e quando a gente coloca o rádio num volume mínimo ainda, né, para ouvir uma música padrão, a gente não consegue ouvir praticamente nada no lado de fora. Eu vou fazer de propósito agora aqui, eu vou apressar para o lado desse caminhão para que a gente possa, ó, emparelhar com ele, ó. E eu aqui dentro, eu escuto um mínimo de barulho do caminhão passando aqui do meu lado. Mínimo. Porque ele consegue isolar muito bem o som aqui dentro. A gente consegue andar dentro do silêncio, a gente consegue conversar aqui dentro com outro ocupante sem ter problema nenhum. Numa condução urbana, a gente tem um câmbio automático que dá bastante conta do recado. Porque se eu estou descendo agora, eu posso colocar aqui no M, posso baixar do M5 para o M4 para ele limitar a marcha na quarta marcha. E a partir de agora, ó, ele está a 60 e não está mais aumentando a velocidade. Eu inclusive tirei o pé do freio, ó, e ele limitou no 60. No momento em que eu volto para um piso plano, eu volto para o drive e mantenho a minha aceleração muito de leve para o carro só ir mantendo a velocidade. Ele segue mantendo 60 km por hora aqui. E eu estou aqui com menos de 2.000 giros de rotação do motor. Então essas 6 marchas que esse câmbio tem dão conta do recado. Ela avança as marchas para manter o giro mais baixo e assim a gente consegue essa economia de combustível bem mais razoável. Tanto que agora, minutos depois da gente ter anunciado os 10 km com litro, cerca de 3 km a mais que eu rodei, a gente está em 10,2. Antes da gente ir para a estrada, tem uma função muito boa na Spin que vem disponível desde a versão LS, que é o limitador de velocidade. Eu aperto nesse botão aqui, no lado esquerdo do volante, e aí vou apertar para baixo, aqui ó, opa, vamos de novo, apertei para baixo, ele limitou em 50 porque é a velocidade que eu tô, mas eu quero, por exemplo, que ele limite em 55 km por hora, já que o limite dessa via aqui é 60 km por hora. O que eu vou fazer agora? Ó? Vou apertar, ó, tô com o meu pé meio afundado aqui e ela não tá passando, ó. Inclusive eu tô com o pé bem no fundo agora, ela não passou, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, apertei até o fundo. Aí, quando eu apertei até o fundo, ela superou aquele limite que eu pré-estabeleci e ficou piscando ali no painel o alerta de que eu ultrapassei o limite pré-estabelecido de velocidade. Para que é bom esse limitador? Para que a gente não tome multa dentro da cidade, porque, como eu disse, esse carro aqui esconde a velocidade que ele anda pela suavidade que ele tem. Agora, se a gente precisa retomar, se a gente está numa situação de risco, precisa acelerar, o limitador vai ser desabilitado quando a gente encostar o acelerador lá no fundo. Agora no trecho rodoviário a gente consegue experimentar o Chevrolet Spin de duas maneiras. Primeiro, para a gente ter uma ideia do comportamento desse carro aqui. Na rodovia, pista plana, a gente tem uma situação de muita suavidade. Ela é uma minivan que passa suavemente pela ondulação do asfalto, não transmite imperfeição para cá para dentro. E aqui na estrada ela também repete aquilo que a gente já viu lá dentro da cidade, de esconder um pouco a velocidade, porque eu estou a 90 km por hora aqui, e parece que o carro está andando a 70, 80 km por hora. A gente não percebe o quanto está andando. E em altas velocidades, por exemplo, 130, 140 km por hora, a gente também não percebe que está andando tão rápido assim. E ela acaba estimulando, de certa forma, a gente a andar mais ligeiro. Por isso, o limitador é um instrumento importante que a gente tem. Mas para rodar aqui na estrada, a gente tem também o controle de cruzeiro, que eu apertando nesse botão aqui no lado esquerdo do volante, ele vai acender a luz lá em tom cinza para me dizer que ele está armado, eu aperto para baixo, ela passa para o tom verde, ele seleciona a velocidade que eu já estou andando aqui, de 90 km por hora, eu vou apressar até o 100 com a seta para cima, cheguei com o ponteiro no 100, solto o botão e aí eu posso tirar os pés do acelerador e continuar dirigindo sem precisar manter o pé no acelerador. Em compensação, esse controle de cruzeiro aqui não é um controle de cruzeiro adaptativo, porque agora, por exemplo, a distância do carro da frente está diminuindo, porque a outra espinha aqui na frente está andando mais devagar e eu estou me aproximando e ele não reduz a velocidade. Então eu preciso controlar aqui no freio e o motorista é que tem que estar no controle do carro. Não é o controle de cruzeiro, não é um controle de cruzeiro adaptativo. O Spin também não tem frenagem autônoma de emergência, sistemas de manutenção de faixa, se eu comer a faixa aqui, ele simplesmente vai e não volta, né? Então, aqueles sistemas de condução semi-autônoma
estão fazendo falta aqui no Spin já, pelo menos nessa versão Premier, já que esse carro aqui custa, né, o equivalente a outros modelos mais novos que já tem essas assistências. Aqui a gente não tem. O que a gente tem? O retrovisor aqui, que não é fotocrômico, inclusive tem a própria linguetinha, mas a gente tem o sensor de chuva e também o sensor crepuscular, ou seja, ele liga o limpador automático e liga o farol automático nessa versão Premier. Fora isso, não tem nada demais, não tem outras assistências. Espaço bom para a gente testar agora o motor 1.8, e eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir aqui para 60 km por hora. Vejam como a gente a 60 parece que está parando na estrada. Apertei fundo, ela demorou um pouquinho, mas já empolga, agora joga meu corpo, fez a troca nas 6.000 rotações, eu de novo cheguei no 100. Não é uma coisa assim instantânea, rápida, vamos dizer assim, e que o carro imediatamente está nos 100 km por hora. Já vimos motores com 1.0, 1.3 turbinados, em que a gente consegue aqui ganhar velocidade mais rápida, tá? Vou sair desses carros aqui para a gente poder conversar um pouco melhor. A gente já viu outros carros, então, que aceleram de maneira mais rápida, que têm um desempenho melhor aqui na estrada. No Spin, não. Ainda que ela consiga manter altas velocidades, ela não acelera de maneira rápida e instantânea. Ela vai de uma forma gradual. E aí, o que a gente percebe é que esse carro aqui, com esse corpo todo que ele tem, por óbvio, não vai fazer milagre, né? Ele não tem uma disponibilidade tão grande assim de entrega de potência e de desempenho. E agora, para a gente fazer curva, não é o chão desse carro, mas eu vou abusar um pouco dele. Ó, quase 80 km por hora. Eu falei que não é o chão, ó, e a gente percebe o quanto essa carroceria inclina, tá? Não é o chão dela fazer curva, ó. Vou reduzir um pouquinho porque está muito fechado aqui, ó. Agora, ó, jogou a traseira. Percebam, ainda que as rodas não tenham cantado, porque a gente tem aqui um controle de estabilidade, ela joga. Então, em uma manobra mais forte, ele vai jogar a traseira, ele vai se desestabilizar, porque não é o chão dele fazer curva nesse tipo de condição com alta velocidade. Ela é uma minivan, a gente tem que entender que a carroceria é grande, é mais alta, o centro de gravidade é mais alto, ainda que não seja um carro de altura elevada, mas o centro de gravidade é mais alto. Então, não é um carro de performance, não é um carro que vai sair por aí subindo serra e cortando. Não. Esse carro aqui ele precisa ter mais cuidado, porque a proposta dele é ser um carro familiar e não ser um carro esportivo. E nesse acesso aqui a gente pode testar um pouco da retomada desse motor. Ó. Acelerei tudo, vamos passar para outra pista, vamos seguir cortando, mais uma, 100 km por hora. O que fica bem claro rodando com o Spin aqui na estrada é que a gente tem mesmo um conjunto de carro suave, familiar, para fazer viagens de uma maneira mais tranquila, mantendo as velocidades. Não é aquela proposta esportiva e a gente não tem exatamente aqui dentro nenhum apelo que nos remeta a uma esportividade para rodar na estrada. Bem pelo contrário, a gente tem aqui uma condição de um carro com maior corpo, com para-brisa longe, um carro que não nos estimula também a correr. Agora, no momento que a gente precisar dele e quiser manter velocidades mais altas, ó, o câmbio já reduziu a marcha, já está ganhando velocidade, olha só. Para a gente testar aqui, ó, do 100 para 120, e olha só, percebam como ela está andando rápido já, está mantendo a velocidade. Vou reduzir, porque a gente já está acima do padrão. Era para a gente ter uma ideia, tá? Esse carro consegue, de fato, manter velocidades altas de uma maneira muito suave. E a gente não precisa nem acelerar lá no fundo para que ele ande e dê toda a resposta. Como a aceleração é linear, mesmo acelerando fundo, a única diferença de acelerar fundo é que a gente escuta o barulho do motor. E quando a gente arranca e acelera ele de forma linear, ó, vamos de novo, ó. Vejam que o motor quase não passa o barulho para cá para dentro e ainda assim ele ganha velocidade muito rápido. Então não precisa fazer aquilo que eu fiz antes de acelerar fundo para ele andar. Não, basta uma tocada um pouco mais firme no pedal do acelerador para que ele consiga nos dar boas retomadas e consiga resolver o nosso problema. Para a gente fechar aqui, o consumo misto cidade-estrada, a gente conseguiu chegar em 11 km com litro. Então, se a gente puder dizer, né, a média desse carro, talvez um bom motorista consiga chegar a 14 km com litro andando com ele em rodovia. Estaria de bom tamanho já e ainda assim uma média muito boa para o tamanho desse carro e para a proposta que ele tem de fato.
porque ele é um carro grande, ele é um carro familiar, ele é um carro que vai que tem corpo, né, e que precisa de mais potência para poder se movimentar. Ainda assim, uma média muito boa se a gente considerar 14 km com litro. No fim das contas, a Spin se mostra uma compra racional para quem precisa de espaço, para quem precisa transportar mais gente e para quem quer um relativo conforto sem ter dor de cabeça na hora da manutenção. Gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui no canal do Veículos e Velocidade, porque toda semana tem vídeo novo com notícias e os nossos testes.